Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Level Change. Meu nome é Cláudio Fonseca, eu sou piloto real e hoje nós vamos falar sobre um problema do Microsoft Flight Simulator 2020. O avião ensaboado, o avião sambando na pista na hora da decolagem e do pouso. Mas eu vou dizer para vocês, o problema não é o Microsoft Flight Simulator, o problema são as suas configurações e você pode melhorar muito isso. Muitos reclamam da física do Microsoft Flight Simulator, principalmente nesse quesito, quando você está utilizando aeronaves comerciais. Quanto maior fica a aeronave, mais pronunciado fica esse problema. E eu vou trazer então nesse vídeo algumas formas de resolver ou anular muito esse problema. E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que o pessoal fala da física do Flight Simulator, dizendo que a física do Flight Simulator não é 100%. Eu concordo, a física do Flight Simulator não é 100%. Bomba aqui no canal, Fonseca falando que a física do Flight Simulator é ruim. Não, a física não é ruim. Ela não é 100%, assim como não é 100% no X-Plane, assim como não é 100% no Prepare 3D, e assim como não é 100% nas versões anteriores do Flight Simulator. O que acontece então? Principalmente no Flight Simulator, quando o pessoal quer comparar com o X-Plane, eles comparam o 737 da PMDG com o Zibo, e as aeronaves não são iguais. O Zibo tem algumas limitações que o 737 da PMDG não tem, ou o 737 da PMDG tem alguns avanços que o Zibo não tem lá no X-Plane. Primeira coisa que vocês têm que saber, o Zibo ele foi feito para a plataforma do X-Plane. Então o pessoal passou muito tempo desenvolvendo ele e fazendo correções para que você pudesse ter um 737 que funcionasse da maneira mais real possível no X-Plane. No caso do Microsoft Flight Simulator com o 737 da Zibo, possivelmente você vai ter o mesmo efeito no 320 da Fênix. Eu não sei como é no Airbus 310, que está agora no Flight Simulator de graça, o da Inibuilds, mas eu acredito que seja o mesmo problema. Os desenvolvedores colocaram todos os controles da aeronave à nossa disposição. E aí, devido à limitação de hardware da maioria das pessoas, algumas configurações estão erradas, tá? O pessoal faz isso para simplificar a maneira com que você joga, tá? Por exemplo, eu tenho um eixo para controlar o nariz do avião, para cima ou para baixo, um eixo para controlar as asas para a direita e para a esquerda, um eixo para controlar a minha manete de potência e um eixo para controlar o meu leme para a direita e para a esquerda. E aí vocês vão saber que, primeiro, eu consigo controlar minha manete de potência com um eixo só. Mas o que acontece? Quando eu mexo nesse eixo, eu acabo mexendo nas duas manetes de potência. Não é assim na vida real. Você precisa mexer nas duas manetes de potência para que você mexa nos dois motores ao mesmo tempo. Com relação ao controle direcional para a direita e para a esquerda dessa aeronave, principalmente no solo, que é o que a maioria do pessoal reclama, existem dois eixos e dois controles que controlam o 737, que vão controlar o 320, que vão controlar o Embraer 190, que vão controlar lá o Airbus 380. Tá? O que eu quero dizer para vocês é que todas as aeronaves comerciais têm esses controles. São dois controles. Que controles são esses? O controle do pedal do leme, a gente chama de pedal do leme, e o controle do nose wheel steering, ou seja, da direção do trem de pouso de nariz. A PMDG, nos seus padrões, digamos assim, de fábrica, assim como a maioria das aeronaves, agrupou no mesmo controle de leme o nose wheel steering, ou seja, conforme você mexe no leme, você mexe também no trem de pouso de nariz. Não é assim na vida real, ou melhor dizendo, em partes não é assim. E eu vou tentar explicar para vocês, baseado no 737, essas diferenças e como vocês podem ajustar o controle de vocês, tá?
Primeira coisa que eu queria mostrar, então, vamos para dentro do nosso Microsoft Flight Simulator. Nós temos aqui na cabine alguns controles, tá? Além do controle aqui do manche que vocês conhecem, que eu posso botar ele para a direita, para a esquerda, para baixo e para cima, nós temos então para controlar o leme e os pedais, tá? Baixei o manche aqui para que os pedais fiquem visíveis e eu posso colocar esse meu pedal para a direita e esse meu pedal para a esquerda, tá? Esse pedal para a direita e esse pedal para a esquerda, a princípio, eu já vou mostrar para vocês que na vida real é um pouquinho diferente e o PMDG simula muito bem isso. Você mexe esse mesmo eixo de pedal para a direita e vocês têm que ver aqui, ó, o leme sendo deflexionado para a direita. Vocês mexem esse pedal para a esquerda e vocês têm que ver o leme sendo deflexionado para a esquerda. Vamos colocar lá atrás da aeronave para que vocês vejam mais uma vez esse leme para a esquerda e agora esse leme para a direita. Beleza? Então, a princípio, os pedais eles servem para esse controle do leme para a direita e para a esquerda. E, Fonseca, e o controle aqui do trem de pouso de nariz? Esse controle do trem de pouso de nariz é se dado através desse camarada aqui, ó, através do Tiller, beleza? Eu vou deixar essa câmera aqui, conforme eu for para dentro, conforme eu for para fora, vocês vão ver ela mexendo. Primeira coisa, com a aeronave parada, eu não consigo mexer nesse Tiller, tá? Ele não tem força hidráulica suficiente para que eu mexa nesse Tiller e esse trem de pouso aqui vire. Então eu vou colocar na câmera de fora. Vou aplicar um pouco de potência para a aeronave andar. E vou mostrar para vocês agora o trem de pouso de nariz mexendo para a direita e o trem de pouso de nariz mexendo para a esquerda. Notem que somente mexeu o trem de pouso, não mexeu o rudder, ó. Vou mexer somente o trem de pouso para a direita, o rudder fica lá parado. Somente o trem de pouso para a esquerda, o rudder fica lá parado. Obviamente eu tenho a opção de mexer nos dois juntos. Vamos mexer nos dois juntos agora. Os dois para a esquerda e os dois para a direita. Vamos lá para dentro. Notem que se eu não mexer no pedal do leme, apenas mexer no meu Tiller para a esquerda, ó, ele gira lá para a esquerda e ele gira para a direita, certo? Sem mexer no pedal do leme, é o que eu estou fazendo aqui, ó, apenas direita no trem de pouso de nariz, apenas esquerda no trem de pouso de nariz, sem o leme, sem mexer no leme, e agora vocês vão ver o mesmo controle, mais uma vez mexendo tanto no steering como no leme, ó. Os dois juntos para a direita, os dois juntos para a esquerda, tá? É assim na aeronave real. O que acontece? Vamos parar essa aeronave aqui, vamos lá para dentro. Vamos primeiramente verificar como está aqui as configurações do PMDG. Vamos aqui vou colocar um pouquinho mais para o lado aqui, né? Vamos aqui em menu, PMDG Setup, Options e Simulation, simulação. Tem 7 páginas aqui, você pode passar até a última para frente ou você pode voltar uma para trás. E aqui ele pergunta para você, qual que é o seu tipo de hardware para você fazer o controle direcional da sua aeronave, ou seja, para você mexer nesse camarada aqui, ó, que mexe o trem de pouso de nariz. A maioria não tem um controle à parte, então a PMDG por padrão coloca Rudder Only. Qual que é a outra opção? Você tem a opção de Rudder mais Tiller, ou nesse caso Tiller mais Rudder, onde você vai ter um eixo para controlar o Tiller e um eixo para controlar o Rudder, beleza? O que eu quero mostrar agora para vocês, se vocês colocarem nessa posição, que é a posição que seria da aeronave real, vocês vão ver que, ao movimentar, vou colocar a aeronave para andar um pouquinho aqui, ao movimentar o pedal do leme, o trem de nariz gira, mas apenas um pouquinho, no máximo 8 graus para a direita, no máximo 8 graus para a esquerda.
Isso 8 graus quando você tiver a máxima deflexão do seu leme. Então eu vou colocar aqui para a esquerda. Notem que a roda ali de trem de nariz virou um pouquinho, tá? E o leme está todo lá para a esquerda. E quando eu fizer a mesma coisa para a direita, a roda gira um pouco para a direita e o meu leme gira todo lá para a direita. Se eu colocar aqui de frente e colocar para a esquerda aqui, ó, vocês vão ver que o leme girou todo e o trem de pouso de nariz apenas um pouquinho. É assim que é na vida real. Quando você aperta no leme, na verdade é isso que acontece. Ele mexe o leme na amplitude total que possa existir tanto para a direita e para a esquerda, mas o trem de pouso de nariz mexe apenas 8 graus para a direita ou para a esquerda. E isso é impossível, então, de você taxiar a sua aeronave, tá? Então, se a PMDG tivesse deixado por default esse tipo de controle, eu vou aplicar um pouquinho mais de potência aqui, a gente tentaria taxiar essa aeronave e não conseguiria. Tá? Eu vou tentar sair aqui à esquerda. Ó. Vou tentar sair à esquerda, o meu leme está todo deflexionado para a esquerda, eu só estou usando o pedal do leme e a aeronave não gira. Ó. Não é o suficiente para taxiar. Então, como a maioria não tem controle de Tiger, a PMDG resolveu colocar os dois no mesmo eixo. Tá? Quando eu separo, vocês vão ver então que o trem de pouso de nariz não se mexe mais do que esses 8 graus. E aí eu preciso utilizar o meu controle, e agora eu vou mostrar para vocês o meu controle do eixo do Tiger para que eu possa mexer no trem de pouso de nariz. Vou utilizar o controle do Tiger agora, ó, todo para a direita. Notem que o leme não mexe e eu consigo girar o meu trem de pouso de nariz agora 78 graus, ou seja, 10 vezes mais do que se eu apenas utilizar o pedal do leme, tá? Então, o pedal do leme mexe no trem de pouso de nariz? Sim, 8 graus. Você precisa ter um Tiger para ele virar até 78. Como a maioria não tem dois eixos, então, a PMDG agrupou os dois. Só que o que acontece? Quando você está decolando ou pousando, que você precisa utilizar o seu leme, que eu estou mexendo agora, para controlar principalmente um vento cruzado ou aeronave na pista, você acaba mexendo também no seu trem de pouso de nariz. Beleza? E não é isso que acontece na vida real. Então, você vem para pousar, por exemplo, com... Deixa eu tentar mostrar aqui na câmera para vocês. Vocês vêm para pousar, então, com o seu avião e você precisa aplicar pedal para a direita ou para a esquerda para controlar o vento cruzado. Conforme você aplica esse pedal para a esquerda e você tem apenas o controle do rudder e o Tiger está sendo utilizado de forma conjunta, quando você tocar na pista, além do rudder, você vai ter uma deflexão do trem de pouso de nariz muito maior do que da aeronave real. E aí você toca do jeito certo e a aeronave acaba indo para o lado, porque você está com o trem de pouso de nariz muito na lateral. E aí você toca, a aeronave vai para o lado, e você tenta corrigir, ela vai para o outro, só que como você está utilizando o pedal do leme, que deveria comandar apenas 8 graus do trem de pouso de nariz, você acaba controlando o nose wheel steering, que controla 78 graus, que controla 10 vezes mais, aí o controle fica sensível e a sua aeronave vai de um lado para o outro, beleza? Então vamos agora resolver esse problema e as soluções que você pode ter. Qual seria a melhor solução para esse caso? A melhor solução seria você ter um pedal para controlar o seu leme direcional, aplica pedal para a direita, leme para a direita, aplica pedal para a esquerda, leme para a esquerda, e no máximo dessa deflexão de pedal para a direita ou para a esquerda, o seu trem de pouso de nariz vai rodar 8 graus. E aí o ideal seria que você tivesse um outro controle de steering, como se fosse uma direção, um outro eixo no seu
joystick, no seu manche, que controlasse essa direção da direita para a esquerda. Muitos, eu vejo, até utilizam um volante desses joystick de controle de carro de corrida e coloca então o volante para a direita ou para a esquerda para controlar o steering. Essa é uma boa opção. Qual que é a segunda opção? E aí ela serve para o pessoal que tem joystick assim como o meu. Tá? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês, em que eu controlo o meu leme para a direita e para a esquerda através aqui da torção do joystick. Qual que é a opção para quem tem esse tipo de controle? Existem duas. Ou você transfere o steering para o teclado e fica com esse controle direcional apenas para o leme, ou então, o que eu estou fazendo agora, eu utilizo o controle direcional para o leme e um botão apertado no próprio joystick, mais esse mesmo controle para utilizar o steering. Ou seja, se eu segurar esse botão e rodar, eu estou utilizando o steering. Se eu apenas rodar, eu estou utilizando o leme. Então, o que eu faço? Quando eu vou taxiar, eu seguro esse botão e utilizo a torção para movimentar o meu steering. Quando eu alinho na pista e vou iniciar a decolagem, eu solto esse botão e aí esse meu controle que era de steering, ele passa a ser apenas do leme. E aí eu decolo, faço o meu voo inteiro, na hora do pouso eu continuo apenas controlando com o leme e quando chega na velocidade de táxi, eu aperto nesse botão e começo a utilizar ele como steering. Qual que é o problema? Sempre que eu quiser utilizar esse botão como steering, eu vou precisar, ou melhor, esse eixo como steering, eu vou precisar estar segurando esse botão no Flight Simulator. A última opção é deixar o padrão, é deixar como está, mas você vai ter a aeronave sambando na pista, principalmente se você estiver utilizando o leme na hora do pouso. E aí, na hora do toque, você vai ver que a aeronave ela vai numa direção mais pronunciada para esse lado que você estava aplicando o leme, ao contrário da vida real. Vamos ver como a gente faz essas opções, então. Primeira coisa, pode apertar aqui ESC em opções de controle. E aí, o que eu fiz? Por exemplo, esse aqui é o meu joystick. E eu vou mostrar aqui para vocês os meus controles de steering. Olha só, como é o meu Nose Wheel Steering Axis? Ele é o botão número 7 do meu controle, certo? O botão número 7 do meu controle, mais o meu eixo Z, tá? E o meu eixo Z também está aqui para o rudder, ó, rudder axis, eixo Z. Então, se eu apenas mexer no meu eixo Z, eu vou ter o controle do leme, e se eu mexer no meu eixo Z segurando o botão número 7, eu vou ter o controle do Nose Wheel Steering. Vou dar um Collapsed All aqui. Vocês podem procurar, então, sempre por nome aqui, ó, Steering. Se vocês procurarem por Steering, o Flight Simulator te dá essas 5 opções. Ajuste o Steering, ajuste o Nose Wheel Steering para o seu limite, um eixo para o Nose Wheel Steering, então para quem tem um eixo vai utilizar aqui a função Axis, ou colocar o Steering para a esquerda, para a direita, aumentando o Increase Steering é Steering para a direita e o Decrease Steering é Steering para a esquerda. Tá? Para quem não quer utilizar segurando um botão, como eu tenho feito aqui, tem a opção de botar no keyboard, tá? No seu teclado. Tá? As mesmas funções para steering, eu coloquei no meu teclado o seguinte, o Set Steering é o I, ele deixa o steering alinhado. Tá? O L, ele coloca então o meu steering para a direita, e o J, ele coloca o meu steering para a esquerda. Então, primeira coisa que você precisa é entrar no Flight Simulator em si e colocar aí o seu hardware. Se você tiver um eixo em algum joystick,
utilize esse Nose Wheel Steering Axis. E no meu caso, como eu não tenho um eixo específico, além do eixo, eu coloquei um botão. Então, eu preciso fazer as duas coisas juntas para ele funcionar. E se você não tem ou quiser usar apenas no teclado, no meu caso, eu deixei em ambos, porque se em algum momento eu quiser continuar controlando apenas o leme com o meu joystick, eu posso utilizar o teclado para controlar o steering. Então, eu coloquei esse set steering aqui, digamos assim, é você deixar o steering neutro, você não mexer nem para a direita nem para a esquerda nele. O increase steering é você colocar então esse controle direcional para a direita, e o decrease steering é você colocar esse controle direcional para a esquerda. Beleza? Então, primeiro passo, fazer essas configurações. Procurem, se vocês digitarem aqui, ó, STEE, já vai aparecer somente as 5 posições de steering, tá? Então, você pode digitar steering ou apenas STEE, tá? Até quando você aperta no segundo E aqui, ele já aparece apenas, já filtra apenas por steering, tá? Então, coloque o eixo que você quiser ou os botões que você quiser para controlar o seu steering. Esse é o primeiro passo. E depois, lá no simulador, nesse caso no 737 da PMDG, eu vou mostrar de novo para vocês. Vocês vêm em menu, PMDG Setup, opções, opções de simulação, e vai lá para a página 7, a última página, onde temos Steering Hardware Type. Nós vamos ter aqui a opção Rudder Only ou Tiller mais Rudder. E aí você passa para Tiller mais Rudder. Lembrando, se você deixar Rudder Only, quando você estiver mexendo no seu controle do leme, independente de ter colocado funções para o steering, ao você aplicar leme para a esquerda, o trem de pouso de nariz vai deflexionar até 78 graus para a esquerda, ao você aplicar pedal para a direita, até 78 graus para a direita. E não é isso que você quer. 78 graus é muita coisa, quase 90 graus, né? O trem de pouso do nariz praticamente vira para o lado se você apertar. Então, você tem que vir aqui e colocar Tiller mais Rudder. Colocou Tiller mais Rudder e comandou agora o mesmo pedal, você consegue comandar full pedal, mas apenas 8 graus do trem de pouso de nariz para a direita ou para a esquerda, assim como na aeronave real. E a dica que eu dou é, quando você estiver com velocidade acima de 30 nós, utilize apenas o leme e o seu, ou melhor, apenas o leme, que é o necessário para que você mantenha o controle da sua aeronave. Então, para a decolagem, alinhou na pista, vai decolar, aplica a potência e passa então a utilizar somente o seu leme. Precisou taxiar, está abaixo de 30 nós, pousou, vai continuar o táxi, reduz aí para 30 nós e aí passa a controlar com o Nose Wheel Steering. Notem que nesse caso o leme não mexe mais e você consegue fazer as curvas aí no solo com o seu avião comercial, beleza? Então essa era a dica que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido essas nuances do simulador, essas nuances do 737. É a mesma coisa com as outras aeronaves comerciais, tá? Se você quiser manter apenas o controle do leme, e que esse controle do leme, então, controle o seu trem de pouso de nariz, você vai ter sim essa aeronave ensaboada na pista. Não existe o que a Microsoft possa fazer para resolver esse problema, tá? E não tem por que a PMDG mudar a codificação dela para quando a aeronave estiver no solo se comportar de uma forma, quando ela estiver em voo se comportar em outra. O que a PMDG fez foi colocar o limite do eixo do leme. Então, se você apertar no leme, no pedal do leme, ele vai mexer o teu leme para a direita e para a esquerda até a sua máxima deflexão. Se você tiver o controle do steering aplicado, aquela função
essa função aqui, Trigger mais Rudder, ele vai mostrar, ele vai mexer então o seu trem de pouso de nariz apenas 8 graus, e é dessa forma que acontece na vida real. Se você tiver a opção Rudder Only, mais uma vez, não tem o que fazer, porque ao você precisar utilizar o seu leme de direção para controlar a aeronave na pista, principalmente em relação a um voo, a um vento cruzado, você vai acabar controlando o seu trem de pouso de nariz mais do que na vida real. E aí a PMDG não pode também tirar essa função, porque para aqueles que têm todos os controles, tanto de leme como de steering, para que eles possam fazer uso desse hardware. Inclusive, eu acredito que com o passar do tempo, muita gente vai passar a utilizar o Microsoft Flight Simulator para simuladores, digamos assim, reais, com os controles físicos do manche, com os controles físicos do steering. Então a PMDG e as outras desenvolvedores de aviões bons precisam manter estes eixos isolados. Mais uma vez, para aqueles que não têm recurso, que não tem como controlar o steering, ou você controla tudo com o pedal do leme e o avião vai ficar sambando, o avião vai ficar ensaboado aí na pista, ou passa a utilizar o teclado, ou essa gambiarra aí que eu acabei inventando hoje aí com um colega, que é a função de você segurar então um botão no seu controle para dizer para ele, a partir de agora eu quero controlar apenas o meu Tiger. Beleza? Pode parecer um pouco confuso, eu espero que você faça os testes em casa, você vai ver que vai melhorar muito a sua decolagem e o pouso. Então, o que você precisa fazer em casa? Mais uma vez, resumo agora, recapitulando. Você precisa no simulador definir um controle para o seu steering, seja no teclado ou seja no joystick. E depois você precisa ir na sua aeronave, no caso do PMDG é nessa tela de opções de simulação e colocar Trigger mais Rudder. Verifica aqui como está o seu, tá? Se tiver apenas em Rudder, faça uma decolagem dessa forma, depois mude para Trigger mais Rudder e vocês vão ver a grande diferença. Eu vou aplicar a potência total aqui. Um flapzinho a mais e vocês vão ver, olha só, eu mexo meu manche todo para a direita, todo para a esquerda e a aeronave praticamente não mexe. Eu não sei se eu vou ter pista suficiente para decolar. Inclusive eu vou abortar aqui essa decolagem, mas você note, ó, todo para a direita, todo para a esquerda, ó, e praticamente o avião não mexe. Certo? Você realmente precisa do controle direcional do seu Tiger. Valeu? Se aprenderam mais uma, ou melhor, se vocês fizeram alguma modificação, se vocês gostaram, se vocês notaram alguma diferença, deixa aí nos comentários para que o resto da galera fique sabendo se vai funcionar para eles também. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima.